Bom dia, meninos, coloquem o nome para mim aqui no bate-papo, tá? Já coloquem aqui para marcar a presença de vocês na aula de geometria. Vou fazer já o compartilhamento de tela com vocês para a gente ganhar tempo, tá? Volta. Já carregou aí para vocês? Sim. Então aqui é só para falar sobre semelhança, tá? Que tudo tem semelhança nessa natureza. Então, uma brincadeirinha aqui nesses slides. Esse aqui é um material que não é produção minha, tá? Então, ó, semelhança de triângulos, né? Como que eu sei que dois triângulos eles são semelhantes? Então, dois triângulos eles vão ser semelhantes, eles têm que satisfazer duas condições. Primeiro, eles têm que ter lados correspondentes. O que quer dizer isso? Eles têm que ter medidas proporcionais. E a outra coisa é o ângulo. Os ângulos desses triângulos eles têm que ser iguais ou congruentes. Iguais e congruentes é a mesma coisa, tá? Então, olha só, marquem isso daí. Para que triângulos sejam semelhantes, eles precisam ter lados correspondentes e ângulos iguais ou congruentes, tá bom? Olha aqui esse exemplo. Aqui é para a gente verificar se esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo, eles são triângulos semelhantes, né? Então, a gente vai ver se eles são proporcionais. Segundo a regrinha, os lados têm que ser proporcionais e os ângulos têm que ser congruentes, ou seja, os ângulos eles têm que ser ângulos iguais, tanto da figura 1 quanto da figura 2. Se pergunto para vocês, observem esses dois triângulos, vocês acham que ele é semelhante ou não? Um com o outro, segundo a regrinha. Primeiro A. O que vocês acham? Não, Moisés? Prestem atenção, os ângulos são iguais? Da figura 1 e da figura 2, triângulo maior e triângulo menor? Os ângulos são iguais? Sim. Então, se os ângulos são iguais, eu tenho lados também proporcionais, tá? Então, esses dois triângulos, eles são semelhantes, tá bom? Então, se eu pegar aqui, ó, o ponto AB, ó, presta atenção. O ponto A', a linha B' é proporcional tanto da figura 1 quanto da figura 2. Você vê, esse espaço, essa distância do ponto AB e do ponto A', do ponto B', é os mesmos ângulos que eu tenho, tanto numa figura como na outra. Então, os lados são proporcionais sim, tá? Os lados são proporcionais, tá bom? Se eu pegar o ponto aqui, ó, BC, ó, e o ponto B', C', eu tô entre os mesmos ângulos, a distância está entre os mesmos ângulos nos dois triângulos, ó. Tá vendo? Então, também o lado é proporcional. E se eu pegar aqui o ponto AC, a mesma coisa, estou entre ângulo reto
E esse ângulo que eu vou chamar, tá cortado por duas linhazinhas, vou chamar duas linhas. É o mesmo lado, tá vendo? Então, são semelhantes sim. O que eu vou fazer então? Vou pegar aqui, ó, ponto A', ponto B', vou dividir pelo meu ponto AB, que é igual eu pegar o meu ponto B', meu ponto C', dividir pelo meu ponto BC, que vai ser igual eu pegar meu ponto A', meu ponto C', e dividir pelo meu ponto AC, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, ó. Substituindo agora os pontos que a gente formou pelos valores que eu tenho em cada lado. Então, o meu lado, A', B' vale quanto? Primeiro ano? 4, não é? Tá aqui no numerador 4. O meu lado, AB vale quanto? 8, tá aqui no denominador 8. Que é igual ao meu lado, B', C', que é 5, dividido pelo ponto BC, que vale 10, na figura 1. Que vai ser igual ao meu lado, A' dividido por A', C', que vale 3, dividido pelo meu ponto AC, que vale 6. Então, se eu dividir um pelo outro aqui, ó, se eu simplificar um pelo outro, nem dividir, simplifico um pelo outro, todos eles, eu vou chegar nessa mesma resposta, em meio. Se eu simplificar aqui, ó, dividir 4 por 4 é 1, dividir 8 por 4, 2. Se eu dividir aqui, ó, 5 por 5 é 1, 10 por 5, 2. Dividido aqui, ó, 3 por 3 é 1, 6 por 3, 2. Tudo vai dar meio. Quando eu chego a essa resposta aqui, na simplificação que eu faço da fração, e é a mesma para todos os lados que eu estou dividindo, eu falo que esses triângulos têm uma mesma razão, que eu também chamo de proporcionalidade, tá? Então, a gente pode dizer que a área do triângulo, né, ABC aproximadamente é semelhante ao triângulo A', B', C', tá bom? Ficou claro? Como agora, existem 3 casos para mim não ter dúvida em identificar triângulo semelhante. Primeiro caso é o lado ângulo, ângulo. O segundo caso é o lado, ângulo, lado. E o terceiro caso é lado, lado e lado. Como que a gente vai fazer? Vamos ver agora cada caso. Primeiro caso, ângulo, ângulo. O que eu vou observar? Se nas minhas imagens, as minhas figuras possuem o mesmo ângulo. Se possuir o mesmo ângulo, então os lados são proporcionais e eu tenho um triângulo semelhante, tá bom? Como é o caso. Aqui o que seria o ângulo? Seria esse ponto aqui que está pintado, ó, tá? Ângulo, ângulo. Tanto nessa imagem quanto nessa. É a mesma, tá? Conclusão. 2 triângulos que possuem 2 ângulos iguais, que é ângulos congruentes, são semelhantes. Agora, lado, ângulo, lado. O que vocês vão fazer? Vocês vão observar se os 2 triângulos são congruentes quando eles possuem 2 lados e o ângulo entre eles, respectivamente, são congruentes. Então, vamos ver se esses triângulos são semelhantes. Deem uma olhadinha. O ponto AB, na figura 1, o triângulo tem os seguintes pontos: AB, tá? E AC, tá bom? Aqui na segunda linha eu tenho um ponto PQ, tá? E o ponto PR. Então, o lado PR. Então, deem uma olhadinha aqui. Eles são semelhantes? Ó, os lados têm que ser semelhantes, os ângulos têm que ser iguais. Então, assim, ó, tenho lados semelhantes, tenho ângulos iguais.
O mesmo ângulo que está no ponto A é o mesmo ângulo que está no ponto P na figura 2. Então, isso aqui é um triângulo semelhante, tá? Estão compreendendo, primeiro A? Me responde para mim saber. Sim. Então, ó, dois triângulos que possuem dois lados congruentes e o ângulo formado por eles iguais são semelhantes, tá? E agora a gente tem o último caso, que é o lado, lado, lado. O que eu vou observar? Cada ponto que eu tenho, ó, eu vou observar se os meus lados são iguais. Isso mesmo. Dois triângulos são congruentes ou iguais quando possuem os três lados respectivamente congruentes, ou os três lados iguais. Se eu olhar aqui na minha figura, figura 1 e figura 2, no primeiro triângulo, meu ponto AB é o mesmo lado do meu ponto PQ. Todos os dois lados estão cortados com a mesma linha. Se eu observar o meu lado AC, ele é cortado por duas linhas. O meu lado PR também é cortado por duas linhas, então são iguais. Se eu olhar o meu lado BC, é cortado por três linhas. E o meu lado QR também cortado por três linhas. Também são lados iguais ou lados congruentes, tá? Então, dois triângulos que possuem dois lados correspondentes proporcionais são semelhantes. Então, ó, teorema fundamental da semelhança dos triângulos, né? Então, eu tenho aqui, ó, toda reta paralela a um lado de um triângulo que intercepta os outros dois lados determina um triângulo semelhante ao primeiro. Então, eu tenho aqui, ó, um triângulo inicial, tem uma reta passada no meio dele com ponto, com um ângulo D, um ângulo bem no ponto D e bem no ponto E. E aqui, ó, eu tenho um triângulo semelhante ao primeiro, tá? Então, vamos treinar. O que a gente vai fazer quando a gente tiver uma situação como essa? Primeira coisa, eu vou verificar se esses triângulos, eles são semelhantes. Para ser semelhante, eu tenho que ter lados iguais, ângulos congruentes. Lados proporcionais, vocês vão ver isso enunciado. São a mesma coisa de lados iguais. E ângulos congruentes, ou ângulos iguais. Tá? Em vez de vocês ouvirem lá ângulos iguais, vocês vão ver congruentes. Não esqueça do nome, tá bom? Se você observar o seu ponto AB, é semelhante ao ponto DE, não é? Todos os dois estão entre aqui o ângulo, é a base do triângulo retângulo e próximo entre o ângulo de 90 graus. Se eu observar o meu ponto AC, é semelhante ao ponto DF, tá? Então, é bem semelhante. E se analiso o meu ponto BC, é bem semelhante com o meu ponto EF, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou, então, formar as minhas frações. Então, eu vou pegar o ponto AC, então, ó, Y, dividido pelo meu denominador. Qual é o lado que corresponde a esse lado aqui do ponto AC, na figura 2? Mede quanto? É o lado DF, que mede quanto? 4. Então, vou ter Y dividido por 4. É igual ao meu lado BC, que vale quanto? 20. Dividido pelo meu lado EF, que é o que é semelhante, dividido por 5. Tudo isso ainda é igual ao meu ponto AB, que é igual a X, que é igual ao meu ponto DE, que é igual a 3. Então, X dividido por 3. Agora eu vou isolar X, isolar Y e descobrir quanto cada um vale. Então, X dividido por 3 vai ser igual a 4. Professor, de onde a senhora tirou esse 4? Foi daqui, ó. 20 dividido por 5 é quanto, primeiro ano? 4. 4,
tá? Então, por causa dessa fração aqui, que é inteira que dá para dividir, é que eu posso igualar a minha razão entre eles. E qual é a razão? 4. Então, x sobre 3 é igual a 4, y sobre 4 é igual a menos 4. Então, vamos lá. Então, agora é fácil. X é igual a 3 vezes 4, tá aqui dividindo, multiplica aqui, multiplica cruzado, então, multiplica com 4, x é igual a 12. Y sobre 4 igual a 4, é fácil. 4 vezes 4, 16. Então, y é igual a 16. Então, posso dizer, ó, que esse lado aqui, ó, onde a x vale 12, onde a y vale 16. Dúvidas? Perguntas? Não. Certeza? Vamos a mais um exemplo. Aqui, ó, a gente tem outra imagem, tá? Agora esse triângulo, ele tem mais informações que o anterior. Então, no seu ponto, AB mede quanto? 30, não é? No seu ponto DE, mede quanto que é semelhante? Y, tá? E tudo isso é igual a que ponto? BC, que vale 25, e EF, que vale X. Tudo isso é igual a 20 dividido por 4, tá? Como que eu sei? Dentro do triângulo, ó, quanto que vale esse lado? 20. Dentro do triângulo deles, quem que tá lá? O número 4. Quanto que vale esse lado deles? 4. Então, 20 dividido por 4 é quanto? 5. Agora fica fácil. Isolo o x, isolo o y, consigo achar o valor dos dois. 30 dividido por y é igual a 5. Então, o que que nós vamos ter? 5 dividido por 30 é quanto? Nós vamos multiplicar cruzado, né? Então, ó, multiplicando cruzado, 30 dividido por 5, y é igual a 6. Mesma coisa aqui, 25 dividido por 5 é quanto? E x é igual a 5, tá? É isso. Dúvidas? Nenhuma. Nenhuma? Não. Então, é isso que vocês vão fazer, né? Em tudo. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos o lado AC que vale 2,1, o lado AB 2,7, o lado BC vale 3,6. Tem, Moisés. Primeira coisa, você tem que saber de cabeça. O que é triângulo semelhante. Para mim saber se o triângulo é semelhante, ele tem que ter lados proporcionais e ângulos congruentes, ou seja, ângulos iguais. Então, eu vou avaliar ângulo, é uma opção, lado, é uma outra opção, ou apenas lado e lado, tá? Então, se tiver essas características, é um triângulo semelhante. E para calcular, tem que fazer isso aqui que eu estou passando para vocês agora. Tá bom? Então, é tranquilo, não é difícil não. Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu não, professora. Não? Tá tranquilo? Não. Tenta fazer um print desses exercícios aqui, passa para o caderno de matemática, de geometria, pelo menos, para vocês treinarem e estudar um pouquinho,
Então, o que vocês vão poder estudar? De conjuntos numéricos, dízima periódica. Tem muita coisa até no YouTube, pode voltar às videoaulas que a gente fez. E triângulo, semelhança entre triângulos. É bom vocês olharem também, tá? Mais uma para a gente concluir. Então, ó, ponto AC vale 2,1, tá? Tá entre aqui 2,1, o AB 2,7, tá? E agora, gente, ó, presta atenção. O triângulo ele é semelhante, só que um tá virado e o outro não. Dê uma olhada. Esse aqui tá numa posição, esse aqui tá em outra. Esse aqui tá para cima, esse aqui de cabeça para baixo. Tem que observar tudo isso também. Então, o ponto AC 2,1 tá entre o ângulo linha e o ângulo reto aqui. Então, o ângulo dele é 2,1 dividido por 1,4, que é o ponto do ponto D e do ponto E. Que é igual a 2,7, que é o ponto A, B, que eu vou dividir pelo lado semelhante do triângulo menor, que é X, tá? Tá entre os dois ângulos, ângulo linha e ângulo duas linhas. Tudo isso é igual ao lado 3,6 dividido pelo y do lado DF, tá? Então, gente, feito isso, o que a gente vai poder fazer? A gente vai calcular tanto para x como para... Desculpa, gente, tanto para x como para y. Então, ó, nós vamos fazer o seguinte: 2,1 dividido por 1,4, tá? É o que eu vou fazer, ou simplificar, tá bom? Então, vou ter que 3 meios é igual a 2,7 dividido por x, que é igual a 3,6 dividido por y. Então, agora fica fácil. Então, 3x é igual a 5,4 e x é igual a 1,8. 3y vai ser igual a 7,2 e y igual a 2,4. Meninos, perguntas, dúvidas? Não. A regrinha é a mesma. Vocês vão observar se o exercício te dá um triângulo virado, como foi o caso aqui. Se tiver virado, faz ele abaixo, mas obedeça todos os ângulos que ele te der, senão fica errado. Então, meninos, por hoje é só. A gente se encontra agora só na sexta, né? Então tá, fiquem com Deus. Lembrando que sexta-feira é dia de entregar minha tarefa. Quem não fez, tá? Façam lá. Tchau, meninos. Tenham uma boa tarde. Tarefa de quê, professora? Oi? Tarefa de quê? Tarefa de conjuntos numéricos. Postei semana passada. Tem lá na plataforma do Google Classroom e tem no grupo de WhatsApp de vocês também, tá? Vocês podem estar me encaminhando por e-mail ou no privado, tá bom? Então, tá bom. Tchau, meninos!